Eu já, inclusive, antes de passar, eu já vou chamar meu próximo convidado para, antes de passar esse vídeo, que eu também quero ouvir a opinião dele sobre essa situação da Carla Zambelli, um brilhante pastor e teólogo que está aqui no programa. Uma honra tê-lo, estava com saudade de participar com ele, o nosso querido Tassos Licurgo. Olá, pastor. Professora Lili, como está a senhora? Professora Mayra Pinheiro, prazer conhecê-la, alegria estar aqui. Também estava com saudade da senhora, ouvi dizer que estava pelo Brasil, não é isso? Eu estava na semana passada em Brasília, sim, Tassos, mas depois eu fui para... Agora, final de semana passada, eu estava em outro país fazendo uma missão de resgate de crianças com o Tim Ballard. Eu ainda não posso exatamente compartilhar aqui com a nossa audiência qual era a localidade que nós estávamos, mas eu estou emocionalmente drenada, porque só Deus sabe as coisas que a gente viu lá. Mas, enfim, é isso. Eu estava com saudade do programa de discutir a política brasileira com os senhores. Mas vamos lá. Tassos, você viu aqui nessa breaking news, a Carla Zambelli agora mais uma exilada política, né, sendo condenada aí a 10 anos de prisão. Enquanto isso, Daniel Silveira continua lá, né, mofando na cadeia. Pastor, a gente são tempos muito sombrios para quem está na linha de frente, dando a cara a tapa. Está todo mundo sendo processado ou preso. É verdade, é uma absurdidade sem tamanho. Se o Estado ele quer lhe calar, e ainda mais sob o pretexto de cultivar a democracia, porque provavelmente nós não vivemos em uma. É uma situação que, na democracia genuína, você não tem medo de falar. Na ditadura, é o Estado que não tem medo de lhe calar. Então, as pessoas, muitas das quais eleitas para o fim específico do uso da voz, para o parlamento, para poder falar, usar a voz como ferramenta, estão amedrontadas. Então, glória a Deus pela professora Mayra, se me corrija, deputada, não é isso? Parlamentar, pelo que disse aí, tem a coragem de falar, e a preocupação dela é, de fato, com a eternidade. Ela não se circunscreve à temporalidade deste mundo, entende que o papel dela tem ações que ecoam pela eternidade e, segundo falou, se posiciona, e antes todos fossem dessa maneira, tivesse essa postura. É necessário, de fato, resistir, é necessário dizer o óbvio, né? Chegamos ao cumprimento do que já dizia Chesterton, que chegaria o dia que teríamos de provar que a grama é verde, e, de fato, nós temos que provar agora que um parlamentar tem de ter liberdade e tranquilidade para expor as suas ideias. E, como bem disseram, acho que foi a própria doutora que falou, com medo de serem colocados em um tipo penal inexistente. Pipoqueiros presos e vendedores de algodão doce presos como se fossem do Hamas. Pessoas que nunca fizeram mal nem a um grilo estão sendo presos por atos terroristas. É de uma absurdidade impressionante. Abandonamos a realidade. A realidade não mais importa, a verdade não mais importa, é a narrativa puramente dita da forma que se quiser, e a pessoa que não gostar vai sofrer sanções do Estado. É um horror. É um horror. Agora, é isso. Perfeita a sua fala, Tassos. Tassos, eu já vou pedir a sua pauta aqui também para a gente poder tentar manter o nosso tempo, né? E aí assim que eu ler, eu já peço as considerações finais da deputada. Então vamos lá, Jean, coloca, por favor, a pauta do Tassos, por favor. Isso. Trump e universidades. Com medo de perder o visto, alunos estrangeiros deletam redes sociais, excluem grupos de WhatsApp e evitam sair de casa. Por questões ideológicas, o presidente dos Estados Unidos ameaça instituições de ensino e promove tentativas de caça às bruxas a estudantes internacionais. Essa notícia é do G1, tá, gente? Por isso que é uma notícia tendenciosa, sim. Deputada, a senhora tem algo a comentar em relação a isso, ou a senhora já gostaria de deixar aqui suas considerações finais para a nossa audiência?
Lili, tendenciosa é a palavra mais simples que eu posso dizer em relação a essa matéria. Acho que o pastor pode comentar isso aí até sob o ponto de vista espiritual, mas pelo amor de Deus, eu não queria na minha casa pessoas que apoiam terroristas, delinquentes, traficantes. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é protegendo o próprio país da influência de pessoas que vão para lá para se beneficiar do que eles podem oferecer de melhor do conhecimento, mas apoiam grupos terroristas que pregam o extermínio de pessoas cristãs, de pessoas que seguem a lei. Então, não vejo absolutamente nada errado. Então, é uma distorção completa do que a imprensa militante faz e é vergonhosa. Fica aqui o meu repúdio. Encerro a minha participação agradecendo, estou à disposição para contribuir sempre no espaço onde a gente pode falar a verdade, sem medo, né? E pastor, lhe sigo, lhe acompanho. Seus ensinamentos têm sido uma referência também para a minha vida. Muito obrigada, Lili. Boa tarde para vocês. Obrigada, deputada. Tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe a senhora. Amém. É sempre bom tê-la aqui. Pastor, essa é a sua pauta. Assim, o senhor sabe o que grupos terroristas como Hamas, né, já tem de apoio no meio dos esquerdistas, e este, para mim, é mais um absurdo, né, que veículos como a Globo defendem os estudantes, os canalhas que agora estão se escondendo aí, covardes como são, mas que na hora dos protestos, dos ataques aos judeus, estavam na rua, pastor, batendo, empurrando, cuspindo, maltratando, perseguindo estudantes judeus nas universidades. Professora Lili, a deputada pediu que eu avaliasse de uma perspectiva espiritual. Eu irei fazê-lo rapidamente para depois falar do ponto de vista mais técnico e político. Mas quando ela disse isso, imediatamente me lembrei de Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, que é a parte da Escritura em que Deus anuncia que irá julgar o mundo. Ali fala de Noé, e um tipo do julgamento final é exatamente o dilúvio. E Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, diz assim: Deus dá a razão por que julgaria o mundo. E as Escrituras dizem assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando nós lemos isso no original, e o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, a palavra violência é a tradução do hebraico Hamas. Hamas. A terra estava cheia de Hamas. Por isso Deus julgou o mundo. Hamas não é apenas uma violência contra o outro homem, é uma violência contra o próprio Deus. E, portanto, não há de se estranhar que um presidente não queira apoiadores desse grupo terrorista. Aqui no sertão do Nordeste, e eu imagino que todo lugar deva ser assim, as pessoas não querem que ninguém entre na sua casa e dentro da sua casa faça o que quiserem. Não querem nem que entre na sua casa, um visitante chegue aí, mude os móveis de lugar. Quanto mais as pessoas devem querer pessoas que entrem no seu lar, no seu país, para promover terrorismo, promover antissemitismo, grupos terríveis. É claro que uma medida tem de ser tomada. E vale dizer, isso não começou unicamente agora, não. Isso já ali no dia 29 de janeiro de 2025, nós tivemos uma ordem executiva do governo Trump, a ordem 14.188, são medidas adicionais para combater o antissemitismo. E o que está acontecendo hoje é o desdobrar de tudo isso. É interessante que, nesta medida, cita-se o que ocorreu nos ataques de 7 de outubro de 2023, cita-se os horrores, e o que se pretende, portanto, é a remoção dos perpetradores. E para fazer isso, nós temos que ter, de fato, naquele país, em todos os países, leis e ações que barrem imigração de pessoas que não querem estudar, mas querem, na realidade, promover a barbárie, promover a bagunça. Pessoas que endossam o Hamas, pessoas que endossam atos terroristas, não podem continuar.
É isso que está acontecendo e parte significativa disso se circunscreve às ações em face das universidades. Universidade de Colômbia, Universidade de Harvard. Por isso que se essas universidades não querem se alinhar ao combate contra o terrorismo, combate contra os valores que sustentam a sociedade, elas vão sofrer sanções. Houve, no caso da Universidade de Colômbia, um cancelamento, né, imediato de 400 milhões de subsídios, contratos federais, porque essas universidades não estão agindo contra o ataque aos estudantes judeus, ataques feitos por esses grupos ou por adeptos a esses grupos ou por pessoas que pretendem que esses grupos prosperem. Nós não podemos aceitar isso em nenhum lugar do mundo e a administração Trump está fazendo de maneira adequada. Tem que fazer isso mesmo. Quem não gostar, saia. Saia. Não tem nenhum problema. Quem achar ruim, saia. O comunista tem o cacoete de querer mandar no outro. E como se não bastasse querer mandar no outro, agora quer querer mandar no país do outro. Vá mandar na sua própria vida, que nem um comunista consegue fazer isso. Quer mandar na vida do outro. Agora, de um ponto de vista mais profundo, nós podemos também analisar o que tem de motivação por trás desse movimento da administração Trump em face dessas universidades. Há um aspecto substancial aí, muito relevante, que não pode ser negligenciado nem mesmo no Brasil. Há de se fazer críticas às universidades públicas, ao ensino superior, porque estão perdendo o foco. Estão se envolvendo em questões que não são afeitas à universidade. Tudo que se fala na universidade hoje é políticas de diversidade, equidade, inclusão, como sendo unicamente mecanismos na mão do comunismo para separar as pessoas. Então, essas críticas estão sendo ampliadas pela administração Trump ou se está jogando luz sobre isso, que é muito importante. Também tem um elemento político aí, se nós analisarmos bem, que essas ações refletem uma estratégia da administração do presidente Trump de se posicionar em defesa do homem comum. Do homem comum. E isso, portanto, dá um entendimento de que ele tem, muitas vezes, de se colocar contra esses centros de concentração de elite comunista. É o que está acontecendo atualmente em relação à Universidade de Harvard. Não é novidade no sentido teórico. Nós temos mesmo uma palestra fabulosa feita pelo hoje vice-presidente, o senhor J.D. Vance, fez uma palestra no dia 2 de novembro de 2021, antes, inclusive, de se candidatar ao Senado. E nessa palestra ele apresenta um resumo detalhado dos problemas da educação superior, dos problemas na academia. Ele é um conhecedor profundo. Se nós formos analisar essa palestra, e eu o fiz, nós vemos que o argumento central é o de que as universidades, de modo geral, estão arruinando e corrompendo os estudantes porque não estão ensinando o que devem ensinar, estão ensinando mentiras, estão ensinando decepções, estão ensinando as pessoas a se posicionarem contra os valores básicos da família e da sociedade. Estão sendo uma influência negativa e hegemônica. Não aceito a diversidade do pensamento conservador. Não aceito a diversidade do pensamento contrário. Há uma hegemonia, um acordo entre eles de atacar os valores tradicionais e o bem-estar da comunidade. Narrativas em lugar da verdade. Perpetuação de mentiras em lugar da verdade. Ideologias progressistas sem pé nem cabeça em lugar de enfrentar os problemas reais. A universidade é feita para enfrentar os problemas reais, não para ficar como um general de promoção de ideias progressistas que destroem a família e destroem a sociedade. É verdade que este aspecto é central e precisa, inclusive, ter mais aceitação entre os conservadores e nos Estados Unidos, entre os republicanos. Precisa crescer ainda mais essa perspectiva no Brasil e nos Estados Unidos. Porque existem opiniões que não são absolutamente alinhadas dentro do próprio partido conservador, do partido republicano nos Estados Unidos,
não em razão do direcionamento que devem ir, mas em razão da relevância e do impacto que este embate, que eu considero importantíssimo, possa causar. Eu quero que haja mais alinhamento ainda, para que isso seja uma pauta importantíssima. Do meu ponto de vista, professora Lili, a administração Trump tem sido muito inteligente, ela tem sido muito metódica no uso dessa pressão governamental para afetar esse problema dentro das universidades. Tem sido muito inteligente mesmo, porque está jogando luz sobre o problema, não é? Mesmo que haja algumas resistências do ponto de vista de um juiz ou outro, mas a questão está sendo lançada. Só para terminar, eu quero dizer só mais uma coisa. Tem impactos aí no futuro que estão sendo moldados, não é? Harvard está recebendo essas pressões decorrentes do governo americano, de oriundas do governo americano, e ela tem de se moldar. Eu quero, assim, desejo fortemente que a universidade, de fato, passe a ser um ambiente plural, um ambiente de tolerância, um ambiente em que você tenha a possibilidade de desenvolvimento de ideias também conservadoras. Professora Lili, se a senhora for olhar as teses defendidas nos programas de pós-graduação das universidades, talvez nós não encontremos nenhuma genuinamente conservadora nas últimas décadas. Então, que lugar é este que promove diversidade? O que o comunismo quer é diversidade só se for da mesma coisa. A diversidade que eles querem é a diversidade da mesma coisa. E tudo isso com subsídios do governo, dinheiro público, tudo isso com verbas que poderiam ser destinadas para fins mais específicos. Então, na minha opinião, é uma absurdidade total essa manchete que foi feita tendenciosamente para denegrir uma ação que, na realidade, deve ser promovida. Há de se colocar ordem na casa e as universidades têm que entender que devem promover o progresso, a liberdade e a genuína diversidade. Perfeito e irretocável a sua fala, pastor Tarsus, porque, como o senhor disse, né, a administração do Trump está jogando luz. E nós, assim como o ministério especial que eles criaram, o DOGE, para investigar abusos, fraudes, enfim, desperdícios, corrupções dentro do governo americano, assim como a administração Trump jogou luz ali, eles agora, através dessas novas políticas de imigração, sobretudo para estudantes, está jogando luz num problema que é parte cultural, né? Esse problema das universidades serem agora grandes centros intelectuais da esquerda. É isso, não passam disso, né? Não, centros de doutrina ideológica marxista e satânica. Então, que bom, né? Que bom que as vendas estão caindo dos nossos olhos, que bom que as pessoas estão conseguindo enxergar. O que o senhor falou foi irretocável. A parte espiritual da coisa também o senhor explicou muito bem. Eu acho que não deixa dúvidas aos cristãos que nós estamos vivendo tempos sombrios e que nós todos temos que nos posicionar. A presença do pastor Tarsus aqui todas as terças-feiras já é um posicionamento. Mas se você abrir o Instagram dele, você vai ver vários outros lá, né? Se posicionar a favor da luz, a favor do que vem de Cristo e não a favor do mundo. E a nossa missão, pastor, eu acho também que é um posicionamento, né? O nosso silêncio é uma resposta. Então, eu fico muito feliz assim, de ver que a verdade está vindo à tona e que pessoas como o senhor estão falando sobre ela, né? Não estão deixando morrer. Isso, professor Lili. E a sua participação e seu empenho também têm sido louváveis. Parabéns à senhora, à sua equipe. Amém. Pessoas comprometidas com a verdade. E no caso brasileiro, a senhora sabe, né? No regime militar, a esquerda tomou as universidades, tomou a cultura, tomou o entretenimento. Uma tática, um exemplo de manual do que já dizia Antônio Gramsci. Uhum. O gramscismo tem sido aplicado com maestria no Brasil. E há até quem diga hoje que na universidade há pensamento conservador,
como a apresentação de um rótulo falso para um conteúdo absolutamente venenoso. Majoritariamente, eu tenho o maior problema na universidade de promoção de qualquer evento que seja, por exemplo, cristão. Nós formos promover um evento, professora, na universidade cristã, é fortemente atacado, dificilmente nós conseguimos fazer. É um pensamento anticristão, perverso, que tomou conta da universidade, e a universidade é um lugar por onde todas as profissões passam, de índole intelectual, passam pela universidade. Então é formativa dos professores, formativa das outras funções. O que eu tenho defendido hoje é que as igrejas têm de se unir para criar faculdades para formar pedagogos. Nós temos que formar pedagogos com orientação adequada, não militantes, porque as crianças estão deixando de ser estudantes para serem militantes. Sim. Essa lógica de Paulo Freire, do opressor e do oprimido, tomou conta da educação básica. E o melhor argumento que dizem, que o comunismo diz em defesa de Paulo Freire é assim: o freirismo nunca foi aplicado no Brasil. Olha só, que argumento maravilhoso, porque se não foi, por que o patrão da educação? Tira esse senhor. Se nunca foi aplicado no Brasil, o que ele está fazendo naquele lugar? Assim, a loucura é dita e todo mundo fica satisfeito. Você critica o freirismo, a lógica de opressor e oprimido, que foi o freirismo e John Dewey que influenciaram a Unesco e o MEC, duas instituições comunistas. Nós criticamos essas duas fontes e a melhor defesa que se faz de Paulo Freire é dizer: o freirismo nunca foi aplicado no Brasil, Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil. Então tira esse senhor desse negócio de patrão da educação, deixa de falar dele se ele nunca foi aplicado, tira os livros dele. Olhe como as absurdidades são ditas e todo mundo as aceita sem nem mesmo questionar. Sem nem questionar, exato, pastor. Aqui, ó, o Jean colocou esse comentário. Mudar o psicológico, o povo foi condicionado, somente agora está sendo revertido. Mas quando o povo deixará a passividade e voltará a acreditar em si para fazer e mudar a história? É uma ótima pergunta, né, Antônio Dirceu Santos? Sobretudo no Brasil, eu acho que o povo ainda está com medo, depois de tudo que aconteceu, depois da Arapuca que foi formada em Brasília, as pessoas estão com medo de se posicionar em meio a todos esses processos. Aqui hoje no programa a gente mostrou, não dá nem para fazer piada, mas não dá nem para fazer piada. Não dá para falar, eu espero que a ficha do povo, a audiência, a ficha de vocês, eu espero que esteja caindo, para vocês terem ideia de em qual momento na história nós estamos vivendo. Pastor, queria pedir as suas considerações finais e que o senhor comentasse ainda, se o senhor quiser comentar em cima disso, o senhor fique à vontade também. Meu Deus, foi um debate muito rico. Existe um padrão. A senhora não recebeu o livro, eu vou pedir para a editora encaminhar o livro para a senhora, que eu trato desse tema aí. Me providencie por algum caminho aí o seu endereço que eu vou mandar para a editora. Vou mandar no seu WhatsApp. Pronto, para a editora lhe presentear. Porque nesse livro eu trato também dessa questão, que é a ideia do doce conformidade. As pessoas se conformam docemente a não enfrentarem a pressão. Elas querem colocar o conforto acima do propósito, acima da verdade, acima do que tem que ser defendido, e a consequência é isso, uma rendição absoluta e um sequestro psicológico daquele que deveria se posicionar. Então está prometido, vou mandar. A editora fica exatamente na cidade da senhora, que se a senhora estivesse morando lá seria mais rápido, que é em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Mas vai lá para onde a senhora está morando, tá bom? Quem quiser comprar o livro também, se entrar no meu Instagram, que é meu nome, Tassos Licurgo, lá no link da bio tem um link direto para a Amazon que tem a venda do livro. Professora Lili, eu lhe agradeço mais uma vez por seu esforço e sua dedicação a este importante programa da internet, agradeço a sua equipe,
a professora Adri, que é o professor Jean, são os dois com os quais eu tenho mais contato, todos os dois altíssimo nível. A sua equipe é selecionada, deve ser mais difícil passar para trabalhar com a senhora do que entrar na NASA, num negócio assim. Pelo que eu tenho visto, é um nível difícil demais para chegar aí, viu? Porque só tem pessoas de alto nível, né? Então, eles são sensacionais, eu não tenho nada a reclamar, sobretudo porque eles me aguentam, né? Eu não sou exatamente fácil, não, mas eles não apenas produzem um programa maravilhoso aqui diariamente, como eles também me aguentam. Então, obrigada, equipe. Brinca aí, Jean e Michel. Que Deus abençoe a senhora poderosamente, abençoe o programa, conte sempre comigo, vamos juntos na direção correta. Fique na paz aí, um forte abraço. Muito obrigada, Deus abençoe o senhor. Até a próxima. O senhor é demais. Tchau, tchau.